É isso aí, galera. Estamos ao vivo. Vamos pra cima, tá? Aqui eu já vou direto ao ponto. Vou mostrar aqui para vocês o manual aqui do nosso full gauge, né? Vou mostrar aqui para vocês o manual do nosso full gauge, que muitos técnicos aí acaba tendo dúvida, né, galera? Tendo dúvida aí para fazer a configuração desse manual, né? E que de passagem, assim, cada full gauge vai ter a sua particularidade, né? Então, eu tô com esse full gauge aqui, que ele é diferente do que já tá aí, né? Então, ele vem com o modelinho dele, específico dele, certo? E você pode encontrar outros modelos, né? Você pode encontrar outros modelos e que, cara, a base de configuração ela vai ser parecida, tá? Ela não vai ser igual, porque eles vamos dizer assim, que cada full gauge, cada controlador vai ter a sua programação específica, né? Esse daqui, no caso que a gente está com o manual aberto aqui, ele é um controlador de duas saídas, né? Então aqui, ó, se você for vir ver aqui, ó, em sinalizações 6, você vai ver que está escrito term, certo? E timer. Então, term, você vai ter que definir se vai ser um exemplo, trazendo para a bomba de calor, se vai ser a máquina, né, que vai ligar o compressor e o motor ventilador, e timer, que vai, por exemplo, ligar a bomba, né? Então, você tem que ter muita clareza do que? De como que vai funcionar o seu comando aí, como que vai funcionar o seu comando. Isso é importante você ter muita clareza aí de como vai funcionar o seu comando para você fazer a ligação corretamente, tá? Então aqui você tem a descrição, né, do modelo, que é o MT516RI. Ele controla e indica a temperatura, podendo ser configurado para refrigeração ou aquecimento. Então você consegue estar configurando ele tanto para refrigeração quanto para aquecimento, né? Você tem outras possibilidades aqui e você também consegue temporizar aqui, ó. Ele tem uma função que você consegue temporizar, tá? Como que você faz isso? É através dos parâmetros, beleza? Aplicações aqui, ó. Geralmente eles são utilizados em tanques e refrigeradores de leite, câmeras, balcões, bomba de calor, né? E outros, que a gente sabe que a refrigeração aí é infinita de possibilidades aí, né? Existem muitos equipamentos que você pode estar utilizando, beleza? Então, especificações técnicas, aí vai ter aqui falando da alimentação elétrica, né? Cara, você pode encontrar, ó, ele na alimentação elétrica aqui de 110 a 220, né? Que tá aqui 230 volts, tá? Ou você pode encontrar ele na 12 volts ou 24 volts, tá? E tipo assim, basicamente esse modelo RI, você consegue ligar ele tanto no 110 quanto no 220. E esse modelo RIL você consegue ligar tanto no 12 volts quanto no 24 volts, que aí vai depender aqui do onde que você liga no diagrama, beleza? Mais tranquilo. Aí ele tem algumas informações referentes à temperatura, ele pode trabalhar até menos 50 como a mais 105, tá? Então, tranquilo, aqui ele tem várias especificações técnicas, beleza? Então vamos seguir aqui com, com, a, com as informações. Ele já vem aqui mostrando de cara configurações do set point, que nada mais é do que onde você vai ajustar a temperatura programada, né? Então é bem simples, pressione set, por 2 segundos aparecerá set e você consegue ajustar para cima e para baixo a temperatura que você quer que ele trabalhe, quer que ele chegue. E assim que você configurou a temperatura desejada, você aperte set novamente para gravar. Beleza? Então, no caso, é bem simples. Galera, aqui você já está nos parâmetros, beleza? Aqui está a tabela. Tem algumas observações aqui que você tem que entender o seguinte. Ó, na lateral aqui, ó, 0, 1, 2, tá vendo? Ó? O 0 significa refrigeração, o 1 significa aquecimento, o 2 significa alarme,
Cara, o que que importa aqui pra gente é o aquecimento, tá? Como a gente quer facilitar o entendimento, primeira coisa, você tem que eliminar algumas coisas que você não vai utilizar, tá? Então, se eu não vou utilizar uma função aqui de refrigeração, tipo, vamos dizer que para mim não vai ter sentido eu me atentar aqui no que a refrigeração vai me dar. O que importa para mim agora é o aquecimento, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas têm dificuldade de estar ligando, configurando o time, justamente por isso, porque quer entender todas as informações de uma vez e acaba complicando um pouco, entendeu? Então, vamos entender assim do básico, fazer o básico bem feito que vai dar certo, beleza? Então, assim, para você, no caso desse controlador, tá? Repetindo, no caso desse controlador, para você ter acesso ao código aqui, você vai ter que entrar em F1, né? Digitar esse código aqui, ó, 123, que ele nada mais é a senha para liberar para você entrar nos parâmetros e fazer a alteração, entendeu? Então ele está te dando aqui a tabela de parâmetro, tá? Aí onde que essa tabela aqui está dizendo o que você consegue fazer no mínimo e o que você consegue fazer no máximo. Então, tipo, ele tem, vamos dizer, algumas limitações, né? Como todos. Você vai ter um limite aqui que você consegue configurar no máximo e um limite que você consegue configurar no mínimo, beleza? Então, uma vez que você entra com o código de acesso, coloca a senha certinho, você vai conseguir entrar no parâmetro F2, F3, F4 em diante até o F12 e fazer a configuração aqui de acordo com o seu comando, de acordo com o que você precisa, tá? Então vamos simular aqui que a gente quer ligar ele no modo aquecimento, né? Então já vou logo aqui no F3, que é um módulo que eu preciso. Ele está falando aqui que eu posso colocar no mínimo no 3 e no máximo, no mínimo no 0, perdão, e no máximo no 3. Então eu vou vir aqui e vou colocar no 1, que é o que eu preciso. Então o F3 seria o modo 1, beleza? No caso aqui o F4 ele está falando o seguinte: cara, eu consigo bloquear o mínimo de temperatura que eu desejada, e no F5 eu consigo colocar um limite máximo de temperatura desejada. Isso é bom, na minha opinião isso é bom, tá? Por quê? Por exemplo, você está com uma bomba de calor que a pessoa quer colocar lá 40 graus, entendeu? E sei lá, 50 graus, vamos colocar aqui que a pessoa quer colocar 50 graus. E cara, se a máquina ficar trabalhando até 50 graus, vai desarmar por alto, enfim, vai acontecer alguns problemas. Então você consegue, por exemplo, aqui programar uma faixa máxima de temperatura, suponhamos até 38 graus, certo? E uma faixa mínima aqui de 15 graus, vamos supor, né? A faixa mínima, na verdade, talvez você nem precisasse configurar, né? Somente a máxima aqui, entendeu? O F6 é o diferencial de temperatura, tá? Toma cuidado que confunde um pouco. Em alguns controladores, o F2 é o diferencial de temperatura. Nesse daqui está no F6, tá vendo? Então, o diferencial de temperatura já diz, né? Você vai conseguir programar a diferença de temperatura que você quer que o equipamento volte a funcionar, tá? Então, se você programou lá 30 graus, chegou em 30 graus, quando der a diferença de temperatura, né, a diferença do set point, para ele voltar a funcionar novamente, beleza? E aqui ó, já o F7 já está falando, do F7 em diante aqui na verdade está falando das nossas saídas, né? Que é o que? Retardo para ligar a saída term. Quem é term? A gente vai definir term como o compressor, né? Ou a máquina, beleza? Então veja bem, eu consigo configurar no mínimo 0, já para ele ligar direto, e consigo configurar no máximo 999 segundos, beleza? Ou seja, eu quero, vamos supor, que term, que é a minha máquina, funcione depois de 3 minutos. Aí eu coloco aqui 180 segundos, entendeu? Coloco 180 segundos e com isso
depois de 3 minutos a minha máquina vai funcionar, beleza? F8 já está falando aqui do timer, tá vendo? Ó? Timer vai funcionar depois de quantos minutos? De 0 a 1 minuto. Isso aqui é o quê? Que assim que você energizar o equipamento, timer vai ser a primeira função a funcionar, que aí no caso seria a nossa bomba, né? Então, term aqui seria o compressor ou a máquina e timer seria a bomba, beleza? Então eu posso colocar aqui 0, cara. Eu posso colocar que assim que energizado eu já quero que minha bomba funcione, entendeu? Nesse exemplo aqui, tá? Tempo de timer ligado, eu posso programar um tempo se eu quiser falar, meu, eu preciso que essa bomba funcione, sei lá, por 1 hora. No nosso caso aqui não tem sentido, né? Que a gente não quer que essa bomba desligue, a gente quer que desligue por aquecimento, entendeu? Então eu posso deixar aqui uma programação da bomba no caso de filtragem, né? Se eu quero deixar essa bomba filtrando, eu posso até colocar uma configuração aqui que eu quero que essa bomba funcione, sei lá, 6 horas durante o dia, entendeu? Mesmo que se a máquina chegou na temperatura, entendeu? Aí ela vai ficar filtrando. Mas caso contrário, não, né? Caso contrário, eu posso descartar essa função aqui do tempo de timer, né? Agora o tempo de desligado aqui, tempo desligado também. Aí no caso só seria interessante essa função no sentido da filtragem, né? Eu posso colocar, eu quero que ela funcione 3 horas durante o dia, que ela funcione 6 horas, independente do aquecimento ou não, a bomba vai ligar e vai funcionar 6 horas, depois ela vai desligar e aí eu consigo colocar um tempo programado aqui que ela vai desligar e vai descansar, suponhamos, por 10 horas, entendeu? Mas no caso aqui é minutos, né? A gente tá limitado, tá vendo? Na verdade a gente consegue somente em minutos aqui, tá vendo? Então você vai ter que se atentar ao seu projeto aí realmente, porque você vai ter algumas limitações de acordo com o seu controlador, beleza? F11 aqui está falando do estado inicial de timer, de ligado ou desligado, tá? Então 0 desligado, 1 ligado. Cara, o que eu quero? Eu quero que sempre o estado inicial de timer seja ligado. Então eu vou colocar 1. Por quê? Porque eu preciso que a bomba funcione primeiro, tá? Na bomba de calor, a motobomba funciona sempre primeiro, tá? E um outro detalhe aqui, ó, F12. O que é o F12? Ele está falando aqui, ó, timer sempre ligado enquanto term ligado, tá? Então sempre vai ser uma regra, sempre que o compressor estiver ligado, que é timer, que é term, eu preciso que o timer, que é a bomba, esteja ligado. Então eu vou colocar assim nesse caso aqui, beleza? Sempre que a máquina estiver ligada, eu preciso que a bomba também esteja ligada. Beleza? Então, basicamente a tabela é essa, você vai fazer essa configuração, né? Repito, de acordo com o seu comando. Aqui no caso a gente está falando de um controlador que tem 2 saídas, então você tem a possibilidade de estar mandando uma saída para a bomba, beleza? Aí ele tem mais alguns detalhes aqui, alteração dos parâmetros. Aqui está ensinando como que você entra lá para alterar os parâmetros, né? Você vai apertar simultaneamente a setinha até aparecer função. Aí você vai no F1, apertou a 7 e para cima e para baixo você vai controlar a senha, né? Até chegar ao 123, depois 7 novamente, aí você já vai ter acesso aos parâmetros, beleza, galera? Então é bem simples mesmo. Todo Fugalge, na verdade, ele é simples, você precisa só entender realmente aqui o manual, fechou? Tem uma função aqui, ó, certo? Quando você faz essa configuração toda na tabela aqui que a gente falou, toda essa configuração que você falou, olha, ele está dando uma instrução aqui, ó, que para sair do menu das funções e retomar
retornar a operação normal, pressione 7 até aparecer esses 3 pontinhos, tá vendo? Então você vai estar salvando quando você fizer isso. Você vai fazer toda a alteração nos parâmetros, tudo direitinho conforme você quer configurar, entendeu? E aí você vai apertar 7 e segurar, né? Até aparecer os 3 pontinhos. Ou seja, você não precisa fazer com tanta pressa, você pode fazer com calma, que ele só vai salvar e finalizar quando você apertar 7 e segurar e ele salvar, beleza? Ali tem algumas funções com facilidade de acesso aqui. Se você pressionar 7, ele vai mostrar a temperatura mínima registrada e logo aparecerá a temperatura máxima. Isso aqui não vai ter tanta diferença, né? Mas isso daqui embaixo aqui é importante, ó, que é o que? Para reinicializar, ou seja, você fazer uma formatação dos parâmetros. Se você está numa situação aí duvidosa, um Fugalge usado, tal, e esse mesmo modelo, você consegue segurar 7 aqui até aparecer RST, que significa reset, e você vai estar formatando conforme ele vem de fábrica, beleza? Até saiu aqui, ó, conforme ele vem de fábrica. Fechou? Então, aqui ele tem uma outra função, aqui uma função manual, ó, que ele fala aqui, ó, que para você ligar a saída timmer, que seria no caso a bomba, manualmente, se você apertar para baixo por 4 segundos, ele aparecerá esse tracinho no visor e você conseguiria ligar a bomba manualmente. Seria uma função já embutida nele, né? No caso, eu não sei se tem muito sentido usar, mas é uma função que existe aqui, tá? E aqui ele está falando sobre as sinalizações, que term seria a saída do termostato, o timer seria do ciclo, né, que seria a nossa motobomba, e erro sensor desconectado ou fora da faixa específica, né? Ele vai dar esses 3 tipos de sinalização, porque esse daqui é um modelo simples, né? Você vai encontrar alguns modelos mais completos que vão dar outros tipos de sinalização. Então fique atento aí. Aqui está o esquema de ligação, que é bem tranquilo, né? Sensor, não tem nem como errar, você vai precisar de uma chave fininha aí, uma chavinha Born, para fazer essa ligação aqui. E conforme lá no começo lá do esquema, ele fala, né? Se você tiver um modelo que tem a possibilidade de 110 e 220, ou você pode ter um modelo que tem a possibilidade de você ligar 12 volts ou 24 volts. Aí a questão aqui é o seguinte, você não pode inverter aqui, tá? Porque, por exemplo, você vai ligar o 220, você não pode ligar o 7 e no 8 aqui, se sua tensão é 220, você vai ter que ligar uma fase no 7 e uma fase no 9, tá? Senão você vai estourar aí na hora, beleza? Tá aqui, ó, mostrando os modelos, entendeu? E outra coisa aqui referente às cargas, tá vendo? Alimentação das cargas. Então, na carga, a carga é essa bolinha. Vamos simular que a carga 1 aqui seria a máquina e a carga 2 seria a motobomba, tá? A carga 1 seria a máquina, a carga 2 seria a motobomba. Então, uma fase vai direto, certo? Vamos colocar assim que uma fase vai direto. Lógico que a gente sabe que ele vai alimentar o comando, a contatora, A1 e A2 lá, tudo certinho. Existe todo um comando, você não pode ligar o time direto na carga, assim, no compressor, né? Você vai ligar no comando e o comando vai acionar as cargas, beleza? Então, e uma fase vai entrar no controlador, tá vendo? Uma fase vai entrar no controlador e aí sim a lógica acontece aqui conforme a configuração. Term aqui vai ser acionado, que seria a máquina, e a bomba também vai ser acionado conforme o que você configurou lá na tabela. Beleza? Aqui tem mais algumas informações de proteções, de norma, de esquema de ligação, de chuva aqui e tal. Então, tranquilo. Todo Fugalge, galera, tem o seu manual, tá? Todo Fugalge tem o seu manual. Você não precisa ficar desesperado. O que você precisa ter é o modelo, né? Você saber o modelo para você conseguir o manual do modelo específico, porque esse modelo aqui, por exemplo, a configuração dele é um pouco diferente, os parâmetros mudam ali,
F2 nesse que eu estou mostrando para vocês aqui é uma coisa, nesse daqui F2 já está sendo outra. Então pode existir essas variáveis aí, beleza? Então vamos ficar atento aí e para cima das oportunidades. Espero que esse vídeo aqui tenha realmente ajudado você. Se você gostou aí, deixa um like aí e vamos para cima, fechou? É isso aí.